Um dia lindo de sol e calor, céu aberto, típico de verão. Combina bem com a natureza, não é mesmo? Mas que tal explorar o meio ambiente com consciência e cuidado? Essa é a proposta do turismo ecológico sustentável. Aqui na capital catarinense, Florianópolis, algumas agências já estão se especializando nesse segmento. Porque às vezes as pessoas já viajaram o mundo, mas não conhecem, né, uma casinha com uma edificação que está ali preservada e que muitas vezes passa desapercebido porque está sempre ali e as pessoas não se exploram muito isso porque, sei lá, não é uma cidade muito turística, mas todo local tem a sua história. A ideia do turismo sustentável também é esse, trazer com que a pessoa que mora aqui, o manezinho, né, a pessoa que escolheu viver aqui, realmente também goste de receber esse turista. Então, o turismo sustentável ele é bastante amplo, né? Ele se preocupa com o meio ambiente, ele se preocupa em gerar economia para a comunidade e faz com que as pessoas se sintam inseridas nesse contexto do turismo e o visitante sinta, né, e conheça e tenha realmente uma experiência diferenciada. Tem uma frase, né, que diz que a gente só protege aquilo que a gente ama, mas a gente só ama aquilo que a gente conhece. Então o turismo ele faz esse papel também de apresentar para as pessoas para aquilo que tem um valor. Porque não adianta um lugar ser super histórico ou um lugar ser super belo se as pessoas não conhecerem. Esse ano mudou completamente, né? Então a gente tinha uma faixa etária aí também dos 25 aos 35 anos. Nesse último ano foi uma surpresa muito feliz que mudou bastante esse perfil do público. Então a gente tem feito, né, com pessoas até de 80 anos, uma nova geração de 60 anos que está super bem, dando exemplo para a garotada. Passeios em família, então pai, mãe, os filhos ali com 14, como se fosse uma aventura em família. E o que nos deixa super felizes é que realmente consegue atender a expectativa de todos, né? É o tipo de programação que toda família se sente inserida e se sente bem com a atividade. A foto vem com a história, né? Não é só um passeio, a gente aprendeu muito sobre a ilha. Poxa, nunca imaginei a história do Mané, porque é Mané, que é bem interessante. Toda a história que começa aqui o Brasil também, né? Lá em Minas chegou depois, já tá mais novo, né? Então, a parte histórica eu achei agrega muito pra gente, isso é importante. Você não tá só conhecendo um lugar bonito, você tá conhecendo a raiz daquele lugar também. Eu amei, passei as fotos, quero ver. Fazer esse tipo de turismo que a gente fez hoje é muito surpreendente, porque geralmente a gente vai e tira as fotos e as fotos não ficam tão boas e não representam tanto Floripa. Eu acho que fazer um tipo de turismo que o guia turístico também tira suas fotos agrega muito, porque ele sabe os lugares certos para bater, para clicar, para a foto ficar bonita, por causa da luz, tem tudo isso, assim. Os turistas não têm noção de luz, muita noção de câmera, vai tirando as fotos depois, putz, não era tão bonito quanto ficou na foto, né? Então acho que é o jeito de representar mesmo o lugar. Você sair com um guia fotógrafo é ideal. Deixa um pouco da inibição um pouco de lado, né? E dá pra gente aproveitar bastante um pouquinho de cada lugar e ter um registro, né? Pra lembrar depois, acho que vale muito a pena. De uns anos pra cá que a gente tá tendo esse ritmo de sempre estar tentando dar uma viajada um pouco, ficar mais perto da natureza, né? Conhecer lugares diferentes, perto de praia, às vezes percorrer uma trilha, fazer uma coisa diferente para sair dessa rotina do estresse, né? Tentar prolongar um pouco mais a vida. A gente está de férias e aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre Florianópolis e acabei encontrando, né, sobre o ecoturismo por indicação nessas páginas e o pessoal falando muito bem, que você conhece um pouco mais da cultura mesmo. E aí eu achei super interessante entrar em contato com eles. No programa de hoje, vamos acompanhar passeios diferentes e ver como moradores e visitantes estão percebendo que a manutenção das histórias, memórias e paisagens locais também são formas de preservação e de turismo responsável. Fique com a gente, o Sustentar deste domingo está começando agora. Para começar, que tal uma caminhada pelo Ribeirão da Ilha, vilarejo de origem açoriana no sul de Florianópolis, e uma visita à Praia da Armação? Esse grupo parte em busca de lazer
e de uma vivência única. O passeio não é apenas um ensaio fotográfico. As imagens profissionais são peças-chave na estratégia de recordar o momento e preservar os cenários visitados. Eu sou nascida em São Paulo, capital, e decidi, depois de morar um tempo fora do Brasil, de trabalhar alguma coisa que valorizasse um pouco a cultura e principalmente o ecoturismo para brasileiros e também para estrangeiros. A gente, tanto eu quanto o Rafael, a gente fez os cursos, né, necessários para estar guiando, que é o curso de guia de turismo, é um curso técnico que a gente tem de duração de 1 ano, para você ser guia de turismo regional, além de também ter trabalhado na Ilha do Campeche, ter trabalhado no Centro Histórico, né, a gente organiza também os passeios da Floripa Walking Tour, que é um roteiro mais cultural. E aí a ideia foi essa, exatamente vendo todas as possibilidades daqui de Florianópolis, o que estaria faltando, né, para realmente receber os visitantes de uma maneira que eles ficassem mesmo com um pouco mais de informação e, claro, com as fotografias, né? Sendo um casal, sempre viajou junto e acabava não tendo boas fotos nossas, a gente sentiu essa necessidade. Depois pesquisando na época de plano de negócio, quando a gente foi ao Sebrae para fazer todo um estudo do mercado, né, como a gente faria essa ideia aqui em Florianópolis, a gente encontrou algumas outras opções fora do Brasil, principalmente, algumas muito voltadas só para fotografia, mas outras também com essa questão do guiamento e em paralelo a questão dos registros fotográficos. Então veio mesmo de uma paixão de viajar, que está sempre atrelado com esse gosto pela fotografia e em cima então de alguns estudos de outras empresas a gente acabou vendo que faria bastante sucesso. Como a gente faz esses passeios privativos, acaba que o momento, o tempo que vai ficar em cada local é totalmente definido na hora, assim, com o guia. Não tem essa coisa de, tal horário a gente vai estar em tal lugar. Então fica bem interessante. E aí a questão do brasileiro e estrangeiro, ela varia conforme a época do ano. Mas a gente atende bastante o estrangeiro também, acima de tudo porque a gente oferece, né, os serviços em inglês, em espanhol e em alemão. Então é um outro diferencial que acaba que aqui na ilha não tem assim tanta a oferta desse serviço em outros idiomas. A gente sempre frisa muito essa questão que a ilha, né, ela tem mais de 60% da sua área de vegetação preservada, a gente explica das unidades de conservação, a gente tem todo esse apelo de informação, mas a pessoa chegando aqui, ela já nota, né, que independente de onde ela estiver olhando, vai ter uma vegetação. Mas eu vejo que muitos se surpreendem mesmo. Por aqui ser uma capital, algumas vezes as pessoas têm um pouco da impressão de grande cidade e tudo, e querendo ou não, Florianópolis é um local mais tradicional, né? Tem essa questão de realmente ter essa preservação e o norte ser totalmente diferente do sul, que é diferente do leste da ilha. Então a gente nota que pode ser que as pessoas já tenham estudado, principalmente o estrangeiro, ele lê muito, né, antes de vir, mas por outro lado eu acho que eles sempre acabam se surpreendendo com o que eles acabam vendo e com, né, essa riqueza que a gente tem aqui. A gente tem que acabar oferecendo algo que ele não consiga fazer sozinho. Então, muito disso é a interação que a gente faz com os moradores, com a comunidade local. Por exemplo, hoje levamos ali para o pessoal provar um pastelzinho de Belém de uma pessoa que é nascida ali no Ribeirão, aprendeu com a mãe e tudo. Outras vezes a gente também, quando é a época da pesca da tainha, a gente pode, né, mostrar como é feito o arrasto. Então a gente sempre tenta aproximar esse viajante que está por uma semana, alguns dias no local, como se ele estivesse mesmo vivendo naquele ambiente. E isso faz um retorno direto, né, um impacto social, né, a importância de mostrar para essas pessoas que estão vindo de outro lugar como é importante a gente
preservar essa cultura local e, por outro lado, é surpreendente, né? Porque eles acabam ficando muito surpresos com essa aproximação que provavelmente sozinhos eles não conseguiriam fazer. Pensando nos dias de hoje, né, a questão da sustentabilidade não teria como a gente pensar em oferecer um serviço que não levasse em conta essa questão ambiental, social e econômica. Então, principalmente na questão de colocar as pessoas, né, em contato com a comunidade, mostrar essa parte, né, tão importante da ilha, dos 60% da vegetação preservada e, de alguma forma, tá fazendo um retorno mesmo financeiro para esses locais que a gente acaba visitando, de uma maneira a ter um impacto, né, financeiro, porque, querendo ou não, né, tudo muito bonito, mas as pessoas também necessitam desse retorno. Se aquilo começar a fazer sentido tanto para o visitante quanto para o morador daqui, com certeza essa propagação de utilização ela vai ser muito mais forte. Diferente se for aquela coisa exploratória, que as pessoas chegam, mal são apresentadas, não criam um vínculo com aquele local visitado e daí realmente é muito facilmente que ela não dê aquele valor e aí muitos dos lugares que a gente vê que acabam, né, não tendo essa preservação provavelmente tem essa causa raiz. Daqui a pouco tem mais. Depois de conhecer essa ideia inovadora e ampliar os horizontes para as diversidades do turismo, nós vamos encarar uma trilha. Até daqui a pouco. Estamos de volta para visitar um lugar reservado a quem gosta de observar a vegetação nativa e contemplar nossas riquezas naturais. Que tal uma caminhada ao ar livre? Para chegar à Praia do Saquinho, também no sul da ilha, é preciso passar por uma trilha que começa na Praia da Solidão. Os dois balneários e o trajeto entre eles têm visuais surpreendentes. Destinos que pararam no tempo e mantêm características de vila e poucos habitantes. Um roteiro de tirar o fôlego em todos os sentidos, já que a pequena aventura tem suas dificuldades de percurso. É uma outra forma de desfrutar o passeio, é uma coisa mais tranquila, é uma coisa contemplativa. O pessoal tem tempo para, não é aquela... vou conhecer, né, 20 praias num dia. Não, eu vou caminhar, eu vou ter um tempo para ficar ali pensando, eu vou ter como absorver toda a informação que a gente tem. Então o turismo sustentável, ele te dá um tempo, né? O segundo é a coisa da interação. Muitas vezes quando a gente está num passeio mais padrão, a gente está vendo às vezes as coisas mais pela janela, né, de uma forma mais panorâmica, tu não interage. Então o turismo sustentável tem essa proposta de tu estar conhecendo as pessoas daquele lugar, tá conversando, não é... O guia, né, eu sou uma anfitriã, né? Mas as experiências são muito mais completas de cada pessoa que vai passando durante o teu roteiro aquele dia que vai tendo uma troca. Quando a gente viu a oportunidade de ter uma trilha calçada, isso já facilita bastante no acesso das pessoas, mas que ao mesmo tempo as pessoas se sentissem desafiadas, porque ela tem seus trechos inclinados e ao mesmo tempo toda parte íngreme tem a recompensa que é a paisagem. Então a caminhada como um todo a gente conseguiu, né, conhecer ao longo dela várias espécies da Mata Atlântica e no final tem uma recompensa que é o almoço ainda e a gente chega a uma praia que é super tranquila, como a Praia do Saquinho, tem essa coisa da interação com a comunidade, então realmente por isso que ela está dentro de um roteiro de um dia todo, porque realmente ela permite que a gente consiga ter interação com a própria mata, interação com a comunidade, que a gente realmente, de uma forma, vai ficar cansado? Vai, né? Ela tem seu esforcinho, mas que a pessoa se sinta recompensada, né? Ela sinta prazer, ela consiga ela se permita também ver essa paisagem. Então, essa é uma das melhores trilhas assim, que eu recomendo para quem está começando, para ter essa experiência, com certeza.
nossos roteiros, eles acabam envolvendo muita coisa das trilhas, da caminhada, como a gente fez hoje, a interação cultural, o fomento de comunidades. O pessoal mistura um pouquinho com o ecoturismo, mas nem todo o ecoturismo está realmente preocupado com aquele meio. E o turismo sustentável é diferente, ele realmente está preocupado em fazer com que aquilo tenha o menor impacto possível e que a gente consiga, através de uma mensagem de conscientização, ter um impacto realmente positivo. Então eu me inspirei numa viagem até pela América do Sul, alguns países como Peru e Bolívia, que já tratava exatamente disso, de valorizar o que aquele lugar tem de diferente, qual é a alma daquele lugar. A parte histórica, sempre muito bem valorizada, e das pessoas sentirem orgulho. Faz o trabalho da interpretação ambiental, né? Então, quando a gente está ali na areia, a gente consegue, né, fazer com que a pessoa conheça um pouquinho da Mata Atlântica, conheça algumas plantas que não são convencionalmente consumidas para alimentação, mas é possível que sejam. A gente tem, né, uma ida rapidinha no manguezal, então a gente consegue, mesmo numa trilha curta, né, uma média, uma longa, ou numa caminhada na praia mesmo, fazer uma interpretação para o despertar da consciência, né? É o que eu digo assim, um matinho não significa nada para a pessoa se ela não conhece. Quando aquilo se torna, né, um produto medicinal, uma gastronomia, um conhecimento, a relação das pessoas muda, né? Então isso a gente pode fazer em qualquer roteiro, né? A gente adapta para qualquer tipo de público mesmo. A Mata Atlântica tem do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul. Elas voltam para sua cidade já que, olha, eu encontrei tal plantinha, que legal, não sabia que tinha isso. Já que na minha cidade também tem um pessoal, uma comunidade pesqueira. Muda a vida das pessoas, né? A gente consegue, através das experiências, fazer com que aquele dia, a partir dali, a pessoa mude. Então a gente, de forma sutil, nunca dizendo, tu tem que fazer isso, né? Mas a pessoa vai refletir outros modos de vida. Então, às vezes, está lá no centro da cidade, tu lembra do Eduardo, com o carrinho de mão, lá, é aquela coisa, todo mundo não sai do meu carro, mas lembro dele agora com o carrinho de mão, levando a mercadoria até o Quirino. Então, muda. Aqui no Quirino, o pessoal, para chegar aqui, a família dele é só caminhando. A gente não quer que o Eduardo saia daqui para ter que arrumar um emprego lá no centro da cidade. Não, a gente quer o empoderamento dessa comunidade, a gente quer que as pessoas venham, conheçam esse lugar, tem uma paisagem super gostosa, né, super bonita, comida super gostosa, então realmente não fazer que eles precisam se deslocar. A gente pode ir lá. A própria ONU, né, considerou então esse ano o ano do turismo sustentável, porque eles acreditam que o turismo pode exatamente tirar famílias da pobreza, né? Então essa coisa do fomento da base das comunidades. O turismo sustentável, ele pensa tudo isso a longo prazo. E é isso, se nós que trabalhamos com turismo hoje na cidade não pensamos assim, que somos um destino por quê? Pelas belezas naturais. Se a gente não pensar no amanhã, no que a gente quer apresentar para o nosso turista, até quando vai ter o turismo? A cidade hoje já sofre uma queda e vários setores percebem assim, a redução dos turistas na cidade. Por quê? Porque a gente já tem problemas de infraestrutura. E como é que vai ser daqui para frente? Então hoje trabalhar, e eu assim, apesar de trabalhar turismo sustentável, acho que todo mundo deveria trabalhar com isso. Pelo menos ter consciente essa coisa da proteção da biodiversidade, de como, né, a minha empresa está causando impactos na visita daquele local. Então, realmente a gente precisa hoje de empresas e de um turismo com propósito. E na vida como um todo, né? Hoje em dia as profissões, as empresas, não dá mais só para pensar na exploração daquele momento. Então, por isso eu acho que todo turismo deveria ser sustentável, com certeza. Com o crescimento dessa modalidade de turismo, surge a oportunidade de conscientizar os visitantes e demonstrar a importância da interferência mínima. É o que vamos ver no próximo bloco. Especialmente na alta temporada, os guias de turismo trabalham numa tarefa nobre
despertar a consciência das pessoas e garantir que os bons exemplos se multipliquem e sigam adiante na bagagem. Quem participa desse tipo de programação aceita de braços abertos as lições aprendidas. E aqueles que poderiam ser afetados pelo turismo agradecem o trabalho social, econômico e ambiental das visitas feitas com base na sustentabilidade. O resultado é um só: visitantes felizes e satisfeitos. É diferente, sim, o visual, né? Lá é muito interior, só tem um riozinho para você ir, né? Você chega esse mar, todo lado que você olha é mar. É incrível, apaixonei, viu? Muito, muito linda. Olha, eu vi um povo muito educado, muito cheiroso, muito receptivo e um paraíso que as pessoas querem conservar. Isso é muito legal aqui na ilha. Eu estou encantada com as pessoas que moram aqui, fazem questão de conservar, fazem questão de conscientizar para a gente não jogar lixo, para não poluir, e é lindo e, cara, merece muito o povo que tem mesmo. Na cidade que eu moro não tem tanto vegetação como aqui, sabe? A gente costuma chamar lá de Babilônia. E aqui é perfeito, porque é só mato, né? Tudo natureza, vegetação, a gente adora. Eu passei a ter essa consciência aqui, de não jogar lixo na rua, sabe? De produzir menos lixo também. Porque tem que preservar, né? Daqui que vem a consciência mesmo. Eu vim com medo, porque eu não estou muito acostumado, eu vim assim, meio com medo de ser muito difícil, mas ela falou que era tranquilo, eu achei tranquilo. Tem algumas subidinhas e tal, mas a paisagem vale muito a pena. O trajeto vale tudo. É lugares bonitos, assim, que tem pontos turísticos, né, que tem bastante verde, vegetação. Essas praias que daqui que são bem preservadas, é o que a gente prefere na hora de viajar. Eu acho que quando se pensa em praia, em alguma coisa do tipo, a gente quer ver um lugar bonito. E eu acho que para ser bonito, você tem que pensar na preservação do local. Não adianta chegar, jogar lixo ou começar a destruir, porque daqui a pouco essa beleza a gente acaba perdendo. Eu preocupo muito, sempre falo para os amigos, cuidar, né, do lugar, porque é tão lindo. Então vamos preservar, né, para a gente poder voltar, nossos filhos, nossos netos um dia. Eu acho importante a gente falar disso. Agroecologia, ecologia, ecoturismo é muito importante e faz parte do nosso dia a dia agora. Se a gente quer manter um planeta, né, tem que falar sobre isso. E aqui é ideal também. Essa edição do programa Sustentar está chegando ao fim. A gente se vê no próximo domingo. Até lá, você pode entrar em contato com a gente. Quer ver sua sugestão ou história por aqui? Envie sua dica. Acesse o site da TV Catarina ou nos mande um e-mail. Até semana que vem. Tchau!